Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus de pactos, Deus de alianças, esse é o nosso Deus. Mas, para que nós possamos entender esse pacto, essa aliança, em consequência, a promessa de Deus a Abraão, é necessário que a gente entenda que ao longo de toda a Bíblia, Deus realiza pactos com seu povo. O que é um pacto? O pacto, ele é um acordo legal que não pode ser alterado, ele é inalterável. E ele é divinamente imposto entre Deus e o homem. E Deus coloca aqui condições para que esse pacto exista. Tentando ser um pouco mais simples, os pactos divinos são a maneira como Deus se compromete em abençoar o seu povo, dizendo como ele vai agir e o que ele espera do seu povo. Isso daí inclui as alianças, as promessas, e tudo aquilo que o homem precisa fazer em resposta a esse ato de amor do próprio Deus. A primeira vez que nós encontramos essa palavra na Bíblia é lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, quando Deus declara que estabelecerá um pacto excepcional com Noé. Um pacto sem condição alguma. Noé, eu vou te abençoar. E agora, nesse texto, a gente acabou de ver um pacto que Deus faz com Abrão. Em Gênesis 12, a gente vê Deus entrando nesse relacionamento pactual com Abrão. Diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção.
E essa ideia de que Deus estava com ele era algo tão forte para Abrão, que num determinado momento o seu sobrinho Ló, os pastores de Ló e de Abrão têm uma rixa, deveriam ser uns vascaínos, outros flamenguistas, alguma coisa assim, e aí eles decidem, olha, é melhor que a gente se separe, para que não haja contenda entre nós. E Abrão, ele estava assim no alto de um monte, e para um lado havia uma terra verde, onde existiam árvores frutíferas, e numa outra direção havia um deserto, uma terra mais arenosa. E Abrão olha para o seu sobrinho e diz: é melhor que a gente não continue juntos. Faz o seguinte, escolhe você para onde você quer ir, e para onde você for, eu vou na outra direção. E Ló, muito esperto, ele vai para aquela terra que aparentemente parecia ser mais promissora. O problema é que essa terra terminava em Sodoma e Gomorra. E Abrão, por ser um homem convicto de que a sua vida era sustentada por Deus, ele dá a Ló esse direito de escolha, porque ele sabia que para onde ele haveria de ir, Deus estaria com ele. Às vezes, deixa eu só abrir um parênteses aqui, às vezes a gente é instigado a fazermos escolhas, e muitas vezes nós somos tentados a escolher a terra promissora, mas nós precisamos nos lembrar sempre que o nosso Deus é um Deus de pactos, e que o nosso grande desejo deve ser caminhar em direção à terra que Ele mesmo nos prometeu. Hoje você tem dirigido seus passos em qual direção? Na direção da terra promissora ou na direção da terra prometida? O texto diz que há uma promessa que o próprio Deus faz a Abraão aqui. E essa promessa, ela tem 4 elementos que são registrados em alguns momentos distintos da vida de Abraão. Por exemplo, Deus fala para ele que daria uma descendência. Deus prometeu descendentes a Abraão. Em Gálatas 3:8 e 16, Paulo aponta que esse descendente é Cristo. E todos nós que somos filhos de Deus fazemos parte dessa descendência. A Bíblia fala que Deus prometeu a Abrão a terra, disse que ele teria um lugar para morar, que ele teria um lugar para habitar. Deus prometeu a ele também uma nação, que ele seria pai de multidões, uma grande nação. Mas Deus também prometeu a ele proteção e bênção, e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Um homem que agora caminha e que vive tendo a plena consciência de que Deus tinha feito um pacto com ele e que por isso ele podia caminhar resoluto na direção que Deus apontava para ele, porque debaixo dele havia uma promessa, havia um pacto. Deus nos sustenta, Deus nos ama, Deus cuida de nós, e Ele faz isso porque, assim como Ele fez com Abrão, Deus também tem um pacto
comigo e com você. Quando nós participamos da Santa Ceia, e hoje à noite nós participaremos, o próprio Senhor Jesus, Ele diz, esse cálice é o quê? O cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus quebra as suas alianças? Não. Nós que bebemos desse cálice podemos ter a plena certeza de que a nossa vida está em Cristo. E mesmo muitas vezes, quando as coisas não saem como a gente planejou, eu posso ter certeza de que a minha vida está em Deus. Todos nós precisamos trazer isso, essa verdade à tona ao nosso coração. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós seremos tentados a achar que nós estamos sozinhos, que nós não daremos conta, que nós não conseguiremos, que nós vamos cair ou que não conseguiremos chegar ao lugar que Deus nos chamou. Ontem eu estava em Natal falando numa conferência para pastores e houve um momento em que a gente abriu ali para testemunhos e aqueles pastores ali, muitos contando das suas lutas. Você imagina o que é plantar igreja no interior do Rio Grande do Norte? As lutas, as dificuldades. E a gente estava falando ali sobre a vida de Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, se tem um camarada que, se eu olhasse assim, eu jamais escolheria para ser um discípulo, uma pessoa que caminharia do meu lado, seria Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um brucutu, um cara brabo, rude, duro. Mas Jesus olhou para Pedro. E a grande questão não são os erros de Pedro, mas aquilo que Deus em Cristo faria através de Pedro, na vida dele. Deus tem uma aliança comigo e com você. Ele é um Deus de pactos. E Ele tem nos sustentado. E Ele tem nos guardado. E Ele tem nos abençoado. E Ele tem nos fortalecido ao longo da nossa caminhada. E Ele tem feito coisas que muitas vezes nós não damos conta. A gente não vê. Mas Ele está ali, nos sustentando, nos guiando. E quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas lições que são muito claras para a nossa vida hoje. A primeira delas é que nunca é tarde para nós vermos os cumprimentos das promessas de Deus. Você reparou o que está escrito no versículo de número 1? Mateus, coloca aí para a gente, por favor. Olha o que está escrito no versículo 1 de Gênesis 17. O texto fala assim: vamos ler junto, pessoal? Quando atingiu Abrão. Nunca é tarde para você ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. 99 anos. 99 anos. E ele ouve de Deus: você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu serei com você. Aos 99 anos, Deus estava colocando sonhos no coração de Abrão, porque nunca é tarde para nós vermos o cumprimento das promessas de Deus, nunca é tarde para nós assumirmos um relacionamento com Ele, nunca é tarde para nós caminharmos, andarmos pela fé.
não desista. Não ache que as coisas estão demorando a acontecer. Não ache que você já é velho demais, é experiente demais. E eu não estou falando aqui para pessoas com idade avançada, mas eu estou falando assim, tem muita gente aí de meia idade que acha que eu não posso mais fazer isso, já passou o meu tempo, eu não dou mais conta desse negócio não. Ei, nunca é tarde para você ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Nunca é tarde você assumir um compromisso com o Senhor e de ser uma bênção nas mãos dele. O texto continua e ele mostra para nós, no versículo de número 2, que Deus, ele reserva os seus propósitos para quem ele quiser. O versículo 2 fala assim: eu vou fazer uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha que chamado, olha que sonho, olha que vontade Deus coloca sobre a vida de Abraão. Eu vou fazer uma aliança com você e eu vou te multiplicar, Abraão, extraordinariamente. Nós somos peritos em colocar impossibilidades diante da gente. Nós, como bons presbiterianos que somos, nós desenvolvemos aquela habilidade cartesiana da fé. Mas muitas vezes Deus joga as nossas contas para o alto. Deus joga a nossa matemática para o alto. Está aqui um homem de 99 anos, que seria pai de uma numerosa nação. Está aqui um homem de 99 anos, que Deus diz para ele: meu camarada, eu vou fazer uma aliança com você. Deus chama quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E Deus faz aquilo que Ele deseja na vida de homens e mulheres. Nunca é tarde. E é por isso que o versículo 3 mostra uma atitude que Abrão teve. E eu acho essa atitude uma atitude muito importante e que revela algo muito precioso. O versículo 3 fala: prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus falou. Vou repetir. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus falou. Existem pessoas que hoje vivem um deserto espiritual. Pessoas que há tempos atrás caminharam pela fé, que se entregaram, que, como nas palavras do próprio Senhor Jesus, que andaram por sobre as águas. E você entende o que eu quero dizer aqui. Não é nada irresponsável, mas é alguém que caminhou pela fé. E quando eu olho esse texto, perceba aquilo que é ato contínuo. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, em atitude de profunda devoção. E é nessa hora que Deus fala mais uma vez com ele e coloca diante dele uma grande, linda e profunda promessa. Tem faltado devoção na sua vida? Tem faltado busca? Tem faltado se prostrar? Tem faltado investir mais
nessa vida profunda com Deus. Preciso contar para vocês um caso aqui, uma história particular. Estou ficando velho, irmãos. Essa semana, há 2 semanas eu fui fazer um óculos novo. E aí eu fui na minha oftalmologista, e a oftalmologista, que há 2 anos já tinha falado um negócio para mim, eu não tinha dado crédito, ela falou agora para mim: seu André, eu só tenho que fazer um óculos multifocal. Aí eu estou nervoso com esse negócio, porque quando eu tenho que ler de perto, eu tenho que tirar o óculos, e aí para ver de longe eu tenho que colocar o óculos. Eu fico toda hora assim, ó. Tá? E aí ela falou: não, você faz um óculos multifocal. Eu falei: mas como é que é esse negócio? Eu vou ficar nervoso com isso. Não, pode fazer. E aí fui fazer o óculos. E eu tinha comprado, gente, eu ganhei 2 Bíblias de estudo e tinha comprado uma outra. Só que a Bíblia de estudo, a letra é pequenininha. E eu estava com dificuldade de estudar em casa, tal e tudo mais. O que eu fiz? Eu comprei 2 Bíblias novas para mim. Letra grande. Eu nunca imaginei que eu fosse comprar Bíblia de letra grande. Essa aqui é uma delas. Comprei, chegou essa semana, e tem outra lá em casa. Por quê? Porque eu comecei a perceber que, de alguma maneira, a minha vida devocional, ela estava sendo limitada, porque eu não estava conseguindo passar tanto tempo lendo a Bíblia como no passado eu passava. E a mesma sensação que você tem muitas vezes de: não vou ler, não vou buscar, não vou orar, eu também tenho, meu irmão. Todos nós somos iguais aqui nesse negócio, todos nós. Mas guarde uma coisa: no nosso coração e na nossa agenda sempre haverá tempo para aquilo que a gente ama. Sempre haverá tempo para aquilo que a gente ama. Nós fazemos tantas coisas. Por que a gente não tem investido num tempo de qualidade com Deus? Prostrou-se Abrão com o rosto em terra e Deus falou. Está faltando isso, gente. Eu aprendi uma vez uma coisa com um pastor chamado Samuel Doctorian. Numa conferência missionária na igreja que eu cresci, lá na Catedral Presbiteriana. Uma vez ele disse um negócio que mexeu muito comigo. Ele falou assim: às vezes no meio da noite Deus me acorda. E eu hoje tenho para mim o seguinte: toda vez que eu acordar de madrugada é porque Deus está me chamando para orar. Nessas noites em claro que porventura você possa passar, busca a face de Deus. Mergulha. Olha, não são as boas notícias dos jornais. Para mim, o jornal não traz boa notícia, mas não são índices, números que poderão nos trazer plena alegria e satisfação. O nosso coração só encontrará paz em Deus. Você precisa se voltar para o Senhor, avivar o dom que é em você, caminhar pela fé, entender que Deus tem uma promessas, há um pacto no sangue de Cristo. Nós somos amados, sustentados, somos filhos amados do Pai. E nós precisamos entender que cabe a mim e a você buscar um relacionamento mais profundo. E aqui eu quero terminar olhando com você aqui para o versículo de número 4 em diante. Olha aí o que acontece a partir do versículo 4. O texto diz assim: quanto a mim,
Olha o que Deus fala para Abrão nessa hora: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, em si Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Eu farei de você alguém fecundo, extraordinariamente. De você eu farei nações, reis virão de ti. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu vou te dar, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o teu Deus. Guarda isso. Deus faz por seus filhos. Deus faz. Nós precisamos nos arrepender da nossa rebeldia. E nós precisamos entender o pacto que Ele tem conosco. E nos entregarmos e inclinarmos o nosso coração e buscarmos a sua face. Porque Deus não se esqueceu de mim e de você. Deus de pactos, Deus de alianças. Você é um filho da promessa. Nesse texto aqui, essa descendência aponta hoje para mim e para você. Você consegue entender isso? Que nós somos essa descendência de Abraão. Se volte para o Senhor. Se renda. Porque você não estará jamais sozinho ou sozinho. Deus tem uma aliança comigo e com você. O Senhor Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que Deus te abençoe. E que nos momentos difíceis você se lembre sempre: eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Há um pacto que Ele fez, que Ele firmou. Existem promessas que Ele mesmo disse que daria para mim. Quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, vamos caminhar pela fé. Vamos orar. O que tem te feito olhar para trás hoje? O que tem te feito se esquecer da promessa? O que tem te feito olhar para trás? Vamos ter um tempo de oração? Vamos orar por isso. Vamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Senhor, aviva, aquece o meu coração, desperta, retira as escamas dos meus olhos, que eu possa ver, Senhor. Pai de amor, nessa manhã, ao lermos a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor é um Deus de pactos, que o Senhor é um Deus de alianças, e nós, Teus filhos, estamos aqui em profunda gratidão, porque um dia o Senhor olhou para nós com Teu olhar misericordioso. O Senhor em Cristo nos amou, e o Senhor tem feito uma obra na nossa vida. Mas, Pai, às vezes os cuidados do mundo, às vezes as demandas, as preocupações, nos tem feito olharmos para trás. Mas hoje, ao lermos a Tua palavra, nós entendemos que é preciso fazer como Abrão, se voltar completamente para o Senhor.
E é o que nós queremos fazer aqui, Pai. É o que a Tua palavra nos chama a fazermos aqui, Pai. Senhor, nós queremos investir em um tempo de qualidade com o Senhor, em uma vida mais profunda contigo, a uma caminhada verdadeira, real, dia a dia com o Senhor. Abre os nossos olhos, inquieta o nosso coração, Pai, e continua, Senhor, a falar, que essa palavra de hoje, aqui nessa manhã, continue ecoando no nosso coração ao longo dessa semana, e que diante das lutas, dos dilemas, que a gente se lembre que o Senhor é um Deus de pactos, que o Senhor nos sustenta, nos ama, nos guarda, e que nós jamais estaremos sozinhos. Obrigado por isso, Pai, por todas as bênçãos decorrentes da obra de Cristo na cruz por nós, nos salvando e nos dando uma nova vida. Obrigado por fazermos parte da família do Senhor, por sermos Teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém.